Todos sabem que João Batista foi a voz do que clama no deserto, profetizado no capítulo 40 de Isaías, mas não só isso, ele também foi o Elias prometido nos capítulos 3 e 4, de Malaquias. Mas qual será o objetivo do ministério de João Batista? Vejamos o que as Escrituras dizem. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 4, versículo 5 ao 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como acabamos de ver, o ministério de João Batista tinha dois objetivos principais. Primeiro, anunciar ao povo de Israel a iminente vinda do seu rei, o Cristo. Segundo, João Batista deveria preparar o povo de Israel para a chegada do seu rei. E não só isso, João Batista deveria também identificar o Cristo ao povo de Israel. Agora, para que você possa entender melhor como é o trabalho de um precursor, eu trouxe essa dramatização. Vejamos. Cleópatra era rainha do Egito quando um mensageiro chegou para dar-lhe certa notícia. Ó formosa e muito amada Cleópatra, que os deuses tenham pena de vosso povo. O que quer dizer com isso, meu fiel Metamorfose? Digo que o exército romano derrotou todas as defesas do Egito. Isso significa que já estão em Alexandria esses rêmulos, romanos? Estão aqui mesmo, às portas do palácio. E por acaso não vem à frente das tropas um tal Júlio César? Assim é. Ai, Júlio César. Ele solicita audiência com a formosa e bem-amada Cleópatra. Deixa eu entrar imediatamente. Pronto, atriz, me dá o espelho. Atriz, é espelho! O generalíssimo do exército romano, Júlio César. Ave, César. Avestruz. Como? Perdão. É que eu estou procurando uma senhorita Cleópatra que me disseram que trabalha aqui de rainha. Eu sou Sua Alteza, a rainha do Egito. Vejamos novamente essa mesma cena, só que agora comentada. Cleópatra era rainha do Egito quando um mensageiro chegou para dar-lhe certa notícia. Ó formosa e muito amada Cleópatra, que os deuses tenham pena de vosso povo. O que quer dizer com isso, meu fiel Metamorfose? Digo que o exército romano derrotou todas as defesas do Egito. Isso significa que já estão em Alexandria esses rêmulos, romanos? Estão aqui mesmo, às portas do palácio. E por acaso não vem à frente das tropas um tal Júlio César? Assim é. Ai, Júlio César. Ele solicita audiência com a formosa e bem-amada Cleópatra. Deixa eu entrar imediatamente. Repare que nos primeiros segundos dessa cena, entra uma figura incumbida de anunciar a chegada do rei, ou seja, ele é o precursor do rei. Note que o narrador chama o precursor do rei de mensageiro. Isso ocorre porque ele também tem uma mensagem da parte do rei que está chegando. Na Idade Média, quem tinha esse cargo chamava-se arauto. Arauto, emissário de um príncipe, encarregado de levar e fazer ouvir as ordens dele. Vou dar um exemplo de arauto para que fique mais claro. E pode nascer a qualquer momento o terceiro filho do príncipe William. O Duque de Cambridge é o segundo na sucessão do trono britânico. Mas quem está muito ansioso com a chegada do bebê é um fã da monarquia que virou celebridade. O britânico com roupa de astronauta americano vive no mundo da monarquia. Tony Appleton coleciona tudo quanto é penduricalho da família real. O monarquista não vê a hora do bebê real nascer para que ele vire notícia. Tony apareceu sem ser convidado no nascimento do príncipe George, há quase 5 anos. Todos acharam que ele fosse um arauto real, um mensageiro do Palácio de Buckingham. As boas-vindas ao futuro rei britânico renderam aparições em primeiras páginas.
Mas os americanos se apressaram em dizer que Tony era fake. O arauto não era oficial. O mensageiro ficou irritado. Disse que não tem nada de falso, sou real, garotão. Ele conta que é o arauto oficial de 2 cidades e que a roupa foi feita pelo alfaiate da realeza, custando o equivalente a R$30 mil. Tony explica que a profissão chegou na Inglaterra em 1066. Os arautos iam de vilarejo em vilarejo, anunciando nascimentos, execuções e casamentos. A maioria da população não sabia ler e precisava ouvir. É isso que significa oiê em francês. Ouçam, ouçam, ouçam! Oficial ou extraoficial, Tony já era ansiosamente aguardado no nascimento da princesa Charlotte, em 2015. A imprensa não escuta o choro do bebê real, mas ouve o berro de Tony. Ele ensina que para ser poderosa, a voz tem que vir do estômago. O arauto de 82 anos grita embaixo d'água durante a natação diária e no chuveiro. Perguntei se o vizinho gosta do exercício. Tony respondeu que ele pode vir a bater na porta. O arauto já está com tudo preparado, basta pegar um táxi e aparecer para o mundo. Tony é fã das rainhas e reis. Então podemos ver que o ministério de João Batista tem muito a ver com essas duas figuras que eu acabei de mostrar, pois ambos são mensageiros assim como João. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E ambos também são precursores do rei, assim como João Batista. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voltemos à dramatização porque tem mais coisas a serem vistas. Cleópatra era rainha do Egito quando um mensageiro chegou para dar-lhe certa notícia. Ó formosa e muito amada Cleópatra, que os deuses tenham pena de vosso povo. O que quer dizer com isso, meu fiel Metamorfose? Digo que o exército romano derrotou todas as defesas do Egito. Isso significa que já estão em Alexandria esses rêmulos, romanos? Estão aqui mesmo, às portas do palácio. E por acaso não vem à frente das tropas um tal Júlio César? Assim é. Ai, Júlio César. Ele solicita audiência com a formosa e bem-amada Cleópatra. Deixe-o entrar imediatamente. Pronto, Atriz, me dá o espelho. Atriz, isso é espelho! Repare que depois que a rainha recebe a mensagem do rei, ela se prepara para se encontrar com ele. Isso também faz parte do ministério de João Batista. Leiamos. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora que a rainha já está pronta para receber o rei, vem a parte mais importante dessa dramatização. O generalíssimo do exército romano, Júlio César. Ave, César. Avestruz. Como? Ah, perdão. É que eu estou procurando uma senhorita Cleópatra que me disseram que trabalha aqui de rainha. Eu sou Sua Alteza, Rainha do Egito. Como você acaba de ver na dramatização, também é função do precursor do rei, anunciar sua chegada, e identificá-lo ao povo. Com João Batista não foi diferente. João, literalmente, apontou o dedo para Jesus, dizendo ao povo abertamente quem ele era. E não sou eu quem está dizendo isso, são as Escrituras. Leiamos. João capítulo 1, versículo 29 ao 30. No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Mais adiante no versículo 35, João continua apontando Jesus como sendo o Cristo, e 2 discípulos de João, ouvindo isso, passam a seguir Jesus. João capítulo 1, versículo 35 ao 37. No dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus.
Bom, agora que você sabe os principais pontos do ministério de João Batista, como precursor da primeira vinda de Cristo, como será que você vai reagir, se eu te disser que o próprio Jesus disse que não vai ter um precursor da sua segunda vinda? É isso mesmo que você ouviu, o próprio Jesus disse que não haveria um Elias na sua segunda vinda. É o quê? É o quê? Calma que eu te explico. Você lembra que durante seu ministério, João Batista apontou para Jesus, dizendo ao povo que este era o Cristo. Agora, veja o que Jesus fala aos discípulos sobre a sua segunda vinda. Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 27. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe des crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora eu te pergunto. No capítulo 1 do Evangelho de João, na primeira vinda de Jesus, quem foi o responsável de dizer ao povo onde o Cristo estava? Então você me dirá, João Batista, o Elias anunciado pelas Escrituras. Boa resposta. Entretanto, aqui no capítulo 24 de Mateus, o próprio Jesus, falando de sua segunda vinda, adverte os apóstolos dizendo para não acreditar se alguém dizer onde ele está. Como a tarefa de dizer onde o Cristo estava era do Elias precursor, podemos deduzir que Jesus está dizendo que na segunda vinda não haverá um Elias, ou seja, Jesus na sua segunda vinda não terá um Elias precursor como teve na primeira vinda. E não é somente nessa escritura que eu apoio a tese que não existe um Elias precursor da segunda vinda. Se lermos novamente a mesma escritura que lemos há pouco, veremos que o próprio Jesus explica o porquê. Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 27. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe des crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Repare que nessa escritura Jesus dá a mesma advertência duas vezes, e ele dá dois porquês diferentes para justificar sua advertência. No versículo 24, o primeiro porquê é a vinda de falsos cristos e falsos profetas. Se você juntar esse versículo com o versículo anterior, isso dá a entender que esses falsos cristos e falsos profetas, ou tentarão dizer que são o Cristo em pessoa, ou dirão que são precursores dele, como foi João Batista que era o único que sabia quem era o Cristo. Particularmente, é difícil ler o versículo 24, e não lembrar dos falsos Elias que surgiram a partir do século XIX. E Jesus segue dizendo que grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, quando leio essa última parte do versículo 24, a pessoa do irmão Branham me vem imediatamente à cabeça, porque de todos os falsos Elias que se tem levantado a partir do século XIX, ninguém fez mais supostos sinais do que ele. Na verdade, quando leio essa passagem até parece que tem uma foto do irmão Branham ali de tão precisa que a descrição de Jesus. Se você é da mensagem, saiba que esse negócio de Elias restaurador já existia bem antes do irmão Branham nascer. Se você quer saber mais sobre o assunto, estude sobre restauracionismo. Agora, voltando ao capítulo 24 de Mateus, indo para o versículo 27, temos o segundo porquê, que Jesus dá aos discípulos, justificando o motivo pelo qual eles não devem dar atenção caso apareça alguém dizendo que sabe onde o Cristo está, assim como João Batista sabia. Se você ler o versículo 27, você verá que Jesus diz que sua vinda será tão repentina, que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Em outras palavras, Jesus está dizendo que sua segunda vinda será tão repentina, que será inútil alguém tentar dizer onde ele está, porque quando tal sujeito dizer, olha, Jesus está no deserto, quando alguém, ouvindo isso,
virar sua cabeça para olhar em direção do deserto, Jesus já não estará lá, porque como um relâmpago Jesus se moveu dali para outra parte. Portanto, esta pessoa que está imitando o ministério de João Batista, tentando apontar a localização do Cristo, é um farsante. Lembre-se, Jesus disse para não acreditar neles. Agora, já estamos perto do fim desse vídeo, mas antes de terminarmos eu queria lhe mostrar a última escritura na qual eu fundamento a tese que não existe um Elias restaurador para a segunda vinda de Cristo. E essa escritura está aqui mesmo no capítulo 24 de Mateus. Aliás, eu recomendo que você leia todo o capítulo 24 de Mateus, para que você possa entender melhor o contexto da segunda vinda de Cristo. Leiamos. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 47. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Veja, nessa escritura Jesus está dizendo que virá como um ladrão, e como nós bem sabemos, o ladrão vem sempre sem ser anunciado, caso contrário ele não teria muito êxito em roubar. E se Jesus vem como ladrão, então ele vem sem ser anunciado, isso significa que ele não vai mandar um precursor anunciando sua chegada, como João Batista fez na sua primeira vinda. Acho que a essas alturas você já entendeu. É por isso que Jesus exorta os discípulos a vigiar, porque sua vinda será como a de um ladrão, sem ser anunciado. E é por isso também que todos os falsos profetas que marcaram a vinda de Jesus para uma data específica, falharam miseravelmente, porque não faz sentido algum um ladrão vir com data marcada. Veja agora algumas escrituras que afirmam que Jesus virá como um ladrão. Lucas capítulo 12, versículo 37 ao 39. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Bom, eu acho que ficou bem claro que não faz sentido crer que exista um Elias precursor da segunda vinda de Cristo, por causa de todos os argumentos bíblicos que vimos no decorrer desse vídeo. Existem outros pontos dessa doutrina do Elias restaurador que eu queria questionar, mas o vídeo já está demasiadamente longo, portanto espere a parte 2 desse vídeo. Espero que tenha sido de grande ajuda, Deus te abençoe grandemente. Agora de brinde, o relato de um jovem que creu no falso profeta Joseph Smith, que assim como William Branham, se dizia o Elias restaurador da igreja. Veja um pequeno pedaço desse vídeo e constate as similaridades. Alguns dos meus amigos mormons ficam horrorizados, estarrecidos, quando eu falo, olha, José Smith foi um mentiroso, era um charlatão, era um golpista, ele era um crápulo, um canalha. E eles ficam assim, tão horrorizados que para eles é motivo de acabar a conversa, olha, acaba a conversa, você na sua e eu na minha. Por que isso? Porque dentro da instituição, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, sediada em Salt Lake, na cidade do Lago Salgado, cujo presidente atual é o Russell M. Nelson, para eles, José Smith é uma figura intocável, é o
o profeta que trouxe de volta a verdade do Evangelho de Jesus que foi contaminado pela Igreja Católica. Tá? Então, é muito comum os mormons terem reuniões que passam 1 hora, 2, só falando bem de José Smith e de como ele foi importante para trazer de volta a verdade de Jesus que foi corrompida e perdida na Idade Média. Tá certo? Então, José Smith até hoje é um personagem fundamental. E toda a base da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é que José Smith foi escolhido por Deus para essa missão. E aí os mormons dizem com muita frequência nos púlpitos a seguinte frase: eu sei que essa é a única igreja viva e verdadeira na face da terra. Eu mesmo já falei essa frase diversas vezes, até chegar um momento que eu fiquei incomodado e tive necessidade de pesquisar um pouco mais, de procurar saber melhor. As informações que eu encontrei me levaram a entender o que os ex-mormons falavam, que José Smith era um canalha. E hoje eu digo para vocês, José Smith era um canalha, era um mentiroso. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou atacando a religião dos outros. Bom, eu gravei já um vídeo sobre isso, né, que eu não ataco, eu estou expondo as coisas que eu descobri e me fizeram querer sair dessa instituição religiosa. Tá?